Bom dia, 7h59, estamos aqui para tomar café juntos. Bom dia, meu amor. Tá aí a postos, me apoiando, maravilhoso. Então, vamos tomar café juntos? Você, eu, o Snoopy, Charlie Brown, um monte de coraçãozinhos e o Rei Salomão aqui entre a gente, né? Nós estamos lendo o livro de Eclesiastes. Hoje é o dia 111, décimo primeiro dia que nós estamos lendo em sequência. Estamos no capítulo 6, metade do livro, e vamos ler o verso 3. Bom dia. Começando o dia com o Rei Salomão. Bom dia, Ivonete. Bom dia, bom dia. Um monte de estresse aqui agora de manhã. Não entrava o Instagram, aparecia... Iná, bom dia. Bom dia, minhas queridas. Chegando. O estresse, estava contando que tem estresse agora de manhã. Eu liguei o Instagram, apareceu uma página branca escrito Meta e eu não conseguia entrar. Bom dia, querida. E eu falei, meu Deus, e agora como é que eu faço? Por isso que eu atrasei um minutinho. Mas aí eu fiz o velho método, né? Desliga e liga, e aí apareceu, sabe lá. Então, estamos no meio do livro do Rei Salomão, aprendendo com ele, e hoje é uma paulada o verso de hoje. Então vou ler para vocês. Ele diz assim: se o homem gerar 100 filhos, ele está falando dele, né? Teve 1000 mulheres, deve ter gerado mais de 100 filhos. E os dias da sua vida forem numerosos, quer dizer, viver muitos dias, mas se a sua alma não se fartar do bem, não se encher do bem, e ele não tiver sepultura, vou explicar isso, o que ele quer dizer com isso, não tiver sepultura, agora vem a porrada. Digo que um aborto é mais feliz que ele. Digo que um aborto é mais feliz que ele. Então, ele muito lúcido, o Rei Salomão, mas dá um desconforto essa frase dele, né? Para mim deu desconforto. De que ele está falando? Ele está falando de uma vida longa, mas que não floresceu, não gerou sementes. Que não é ter um monte de filhos que gera sementes, não é isso? Bom dia, Irene. Não é a pessoa que acumula muitos anos, vive longos anos, tem muitos filhos, tem muitas conquistas, mas se sentem vazios. Então ele está falando desse vazio. Uma sensação que invade a pessoa, que ela tem esse sentimento, que ela está viva, ela está vivendo, vou fazer 90 anos, mas será que eu estou realmente vivendo? Né? Que tipo de vida eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com essa minha vida, com esses dias longos? Né? Então, Salomão percebeu isso há 3.000 anos. Né? Então, na linguagem do Hellinger, o que eu senti é que esse verso, ele fala do assentimento, de dizer assim. Então, quando a pessoa está viva, sem estar presente no próprio destino, ela não está presente, ela não está vivendo, né? O Hellinger diz assim: a vida exige que a tomemos por inteiro, com tudo que ela traz, inclusive aquilo que a gente não escolheu. A vida exige que a tomemos por inteiro, com tudo que ela traz, inclusive com aquilo que a gente não escolheu. Com que aquilo. Então, o que a gente quer é uma vida com tudo de belo, com tudo de bonito, sem dor de barriga, sem dor de cabeça, só desfrute, só dias lindos, temperatura amena, sem mosquito.
Mas a vida traz os mosquitos também, né? Mesmo que a gente não queira, né? Então, você vê uma pessoa assim que viveu muito, mas está amorfa, não tem alegria em nada do que está fazendo, foi um desperdício, é isso que o Salomão está falando. Que sua vida não seja desperdiçada, né? Mas às vezes a pessoa vive assim porque teve algum... Agora estou me lembrando de um caso de um homem. Foi muito interessante isso aqui, vou trazer para vocês. Esse final de semana nós fizemos um workshop com a Brigitte Champetier de Ribe, que é uma das minhas mestras. E aí agora eu vou juntar tudo, porque isso aqui, essa pessoa que eu estou falando, esse meu cliente, ele não estava sempre triste, né? 80 e lá vai pedrada, bom dia, e de idade, e assim, ai, não vejo mais graça em nada, não vejo graça em nada, não vejo graça em nada. Bom, nós fizemos a constelação, já vou explicar porque que eu estou falando da Brigitte. E nós fizemos a constelação e apareceu que antes dele nascer, a mãe tinha perdido um bebê. O bebê nasceu, viveu alguns dias e morreu. Tinha sepultura, tinha tudo. E ele, o que ele fazia? Ele vivia pelos dois. E nesse final de semana, a Brigitte nos deu um conhecimento que... que ela diz assim, quando tem o destino daquele bebê passa a ser o seu. Então isso bate muito com a história que eu estou contando para vocês. Então, se antes de você nascer teve um bebê que pode ter falecido, ela explica assim, que quando o embrião é formado, junto com essa formação já está dentro do DNA dele tudo o que ele vai ser na vida, né? Ele é adulto, quer dizer, no ovo da galinha já está a galinha pronta, né? Se aquele ovo for chocado e nascer um pintinho, ele vai evoluir até virar uma galinha, né? Então, no feto, no embrião, já está o destino daquela vida toda pronta. E 40, 50, 60, 80 anos. Mas se esse feto ele não sobrevive e morre aos 3 meses, toda aquela energia que estava preparada para esse feto vai para o próximo. É isso que a Brigitte falou ontem. E tem tudo a ver com essa pessoa que eu constelei, porque ele se sentia devedor, não sabia por quê. Na constelação apareceu esse bebê que faleceu antes dele nascer, né? Então, inconscientemente, ele estava vivendo pelos dois, por ele e por esse feto. Mas ele não se sentia no direito de se alegrar com a vida, né? Porque como esse feto não teve chance, ele carregava essa perda dentro dele, né? E daí, quando ele se deu conta disso, ele pôde né, conversar com esse irmão que ele não teve, pôde ver esse irmão, pôde acolher, pôde dar um nome. Eu acho que não tinha nome, tinha sepultura. Mas ele pôde escolher viver com o destino dele, não do irmão. Agora faz sentido, né? E eu lembro que lá mudou tudo, né? E aí aquela lamúria se transformou em gratidão pela vida que ele tinha recebido, né? Então, Hellinger dizia que quem vive substituindo vive pela metade. Às vezes a gente ouve uma frase do Hellinger e a gente não entende. E essa explicação da Brigitte no final de semana, dizendo que a gente herda o destino de quem veio antes e que não pôde viver, eu entendo o que o Hellinger diz que a gente vive pela metade. Então, o Salomão está dizendo a mesma coisa aqui. Ele está dizendo assim que o pior sofrimento não é a morte, mas é uma vida sem sabor. Nós estamos falando do sabor da vida, né? É isso que o Salomão está nos dizendo, todos esses versos. Presta atenção no sabor da vida, nas pequenas coisas.
Aí eu fui procurar um escritor, filósofo, Khalil Gibran. Ele escreveu o livro O Profeta. Quem não leu, super recomendo. É um livro fininho, mas assim, cada frase, cada palavra tem uma força incrível esse livro, né? Ele escreveu lá, eu copiei de lá: o prazer é um cântico de liberdade. O prazer, né? Mas não é a liberdade. O prazer é um cântico de... Então, quando você está naquele momento de prazer, você está... É um vislumbre do que seria ser livre, mas não é a liberdade. Então, o Khalil Gibran, ele via a alma humana como se fosse um instrumento, né? E ele dizia que até na dor tem música. Não dá para abrir o coração só para as coisas boas. Quando a gente abre o coração, entra tudo. E tudo bem, tá tudo certo. Nós estamos aqui para experienciar tudo. O difícil e o fácil, né? Aproveitar quando a gente está no fácil, se locupletar dele, né? Então, o que diz Salomão, né? Para a alma se fartar do bem, para ela se encher do bem. Quando você está no bem bom, aproveita, pega bastante. Porque a gente tem que aceitar o movimento inteiro da vida, abrir o coração para tudo, para o prazer e também para as perdas, né? Para o riso e às vezes até para o choro, né? É isso que o Salomão está nos falando aqui. E Freud também, ele é o pai da psicanálise, e ele diz assim, que o homem vive entre o princípio do prazer e o princípio da realidade. E que quando a gente tenta evitar a dor, a gente também evita o prazer, né? Ressoando com o Salomão. E para o Freud, o mal-estar da civilização tá quando a gente troca o nosso desejo vivo pela conveniência, aquilo que convém. Aí eu tô com vontade de sair dançando, mas aqui no meio do metrô não convém sair dançando. Então, ele diz que isso é o mal-estar da civilização. Não, mas voltando aqui para o Salomão, o que o Salomão está querendo nos dizer é que se a gente tem medo de sofrer, a gente acaba incapaz de sentir. Porque não dá para selecionar qual sentimento eu vou sentir. Não, esse sentimento eu sinto, esse eu não sinto. Não dá. Ou a gente abre o coração ou não sente nada, né? É assim, né? Vamos para os literários, exemplos literários. Almir, bom dia, Almir. Que bom ter você aqui comigo. Bom dia, querido. Então, o Kafka é um escritor, né, tcheco, e ele transformou... É um escritor que fala da transformação do absurdo, né? Ele vira uma barata, né? Num dos livros dele. Mas aqui eu vou falar do livro O Processo, que é o que eu tenho falado aqui esses dias, onde o protagonista é julgado por um crime que ele nem... Não dizem qual é o crime, mas ele é julgado, ele não sabe por quê. E ele passa o livro inteiro tentando entender do que ele está sendo acusado, porque ninguém fala do que ele está sendo acusado. É angustiante o livro. Mas é a metáfora perfeita da alma que não desfruta, né? Vive, mas não compreende por que ela está vivendo. Então, como disse Salomão, isso seria uma existência sem sepultura. Eu entendi isso, que essa existência sem sepultura seria a alma vivendo sem entender, sem compreender por que ela está vivendo. Para que eu estou vivendo? Sem compreender. E aí não tem paz, não tem fechamento, não tem paz. Também eu trouxe a Clarice Lispector, que eu amo, né?
já estudei bastante. E tem um livro dela também fininho, mas cada palavra é preciosíssima, cada palavra traz uma mensagem, recomendo. A Paixão segundo GH. E aí ele mostra uma mulher que ela perde tudo, ela se despe de tudo, né? Inclusive das máscaras que ela usa. Que o que é a personalidade? O que é a persona? Persona, bem, são máscaras que a gente usa. Então, eu estou entre crianças, eu me comporto de um jeito, eu estou entre adultos, me comporto de outro, estou no congresso, me comporto de um jeito, estou entre amigos de outro jeito, são máscaras que eu me coloco. Estou entre a família, eu me permito outras coisas, né? Mas nesse livro, A Paixão segundo GH, ela vai tirando todas essas máscaras sociais que a gente usa, e aí ela descobre que sem todas as máscaras, o que é o essencial? Ela se pergunta, né? E aí o essencial é estar viva. E ela escreve assim: comi a vida crua, sem sal. Então, é ali, no cru, que ela descobre o divino. De novo, Gilberto Gil, a música dele, Se Eu Quiser Falar com Deus. É uma tradução desse livro da Clarice, que é se despedir de tudo. Se eu quiser falar com Deus, se eu quiser descobrir o divino, eu tenho que tirar todas essas máscaras, não. Então, é o que Salomão está nos dizendo. A sepultura é esse porquê que eu estou aqui, se eu estou aqui para desfrutar. E também, num dia de verão gostoso, uma brisa gostosa, vai ter mosquito. Faz parte, né? E aí eu trouxe um filme que eu amei, vou analisar o filme para vocês. Se vocês não viram, vejam, vale a pena. Chama-se A Vida de Pi. Não sei se vocês já viram, né? É um filme indiano maravilhoso. Conta a história de um jovem criado na Índia. O pai dele é dono de um zoológico. E desde pequeno ele tem uma curiosidade espiritual, uma busca espiritual muito grande. Então ele busca Deus através do hinduísmo, depois através do cristianismo, depois através do islamismo, tudo ao mesmo tempo. Ele está buscando, né? E aí a sua família decide mudar para o Canadá. E aí eles pegam um barco e põem todos os animais nesse cargueiro para levar para o Canadá, o zoológico deles inteiro, né? E durante essa viagem da Índia para o Canadá, tem uma tempestade muito forte, um navio naufraga, né? E ele consegue se salvar, consegue pegar um bote, né? E aí ele se vê no bote, sozinho, e aí ele olha assim, em frente dele tem um tigre, né? Que ele dá um nome pro tigre, tá? Então, a gente vê isso acontecendo, né? Então o filme é uma parábola sobre a fé, o instinto e a imaginação, né? Então ali o personagem chama Pi, ele precisa encontrar o equilíbrio entre o medo e a confiança naquele tigre que está ali sobrevivendo com ele, né? A ferocidade, o tigre é um animal feroz e ao mesmo tempo ele desenvolve uma ternura e o desespero dele estar ali e a esperança de chegar em algum lugar, né? Então ele vai tentar sobreviver nesse oceano. Ele tem que domar esse tigre que está na frente dele, né? Simbolicamente, né? Ele tem que domar a sua própria natureza selvagem, né? Então, no final, ele se salva e aí tem a cena dele no hospital e um repórter está entrevistando e querendo saber como ele conseguiu se salvar, né? E daí ele conta duas versões da história dele. Uma com o tigre real, o animal, que estava lá de frente dele, que ele teve que lidar para poder sobreviver. E outra mais realista sem o tigre, onde os animais eram pessoas, representavam pessoas, né? Então a pergunta que fica ele pergunta para o repórter, qual história você vai contar?
com o animal, com o tigre, ou eu com as pessoas, né? O repórter ouve as duas versões e ele fala assim: eu vou contar a história do tigre, porque é a melhor história. E aí a frase dele final é assim com Deus também, né? Então, o tigre é um instinto, né? O trauma, o medo, aquilo que eu não quero olhar, que quando eu olho, quando eu aceito, quando eu respeito, aquilo se torna uma força de vida em mim. Então, o Pi, personagem, ele sobrevive apesar do tigre, mas também porque aprendeu a conviver com ele. Nossa, achei incrível, né? E assim é a alma também. Só tem paz quando aquela ferocidade interior, a gente dá um lugar para ela. A gente tem raiva, tem que ter um lugar para ela também. Tem uma ferocidade, tem que dar um lugar. Tem um tigre aqui dentro que a gente tem que domar e lidar com ele, não é não? Então, como Salomão, esse personagem entende que não basta estar vivo, ele está aberto para o mistério. A vida é um mistério, não tem... O nome do filme é A Vida de Pi. Obrigada, Irene. A Vida de Pi. Vai estar... Eu vou aproveitar a fala da Irene, que quem entrou aqui... Maria, bom dia. Não falei ainda, né? Então, se você não está no grupo do WhatsApp, você pode entrar e você recebe a transcrição da live todos os dias e vai estar lá escrito direitinho, todas as informações, tá? Françoise, bom dia, querida. Tá entrando no meio. Essa live vai ficar gravada e eu tô falando aqui que tudo que eu tô falando eu vou transcrever e vai estar lá no grupo, tá? Então você não perdeu nada, você pode ler depois, né? Então, segundo Hellinger, né? O sucesso é ser você mesmo. Esse é o sucesso. Falamos sobre o sucesso esse final de semana inteirinho. E é isso, né? Então vamos lá. Então, o ser sepultura, não ter sepultura, que o Salomão está falando no começo do verso dele, é quando não tem... O que é não ter sepultura? É não ter lugar. Não adianta viver muitos anos, não adianta ter milhões de filhos, não adianta ter todo sucesso, se você não der lugar para suas emoções, se você não der lugar para os seus instintos. Ah, não, isso eu não quero sentir, aquilo eu não quero sentir. Não, dá lugar, tá bom. Eu não quero fazer coisa. Ok, não faz. É estranho pra gente, né? Porque a gente se adapta. Mas como Freud dizia, isso é o mal da humanidade. Então, não ter sepultura é não dar lugar para aquilo que vive dentro de nós. É isso que ele está falando. Então, minha pergunta para vocês hoje: onde a sua alma deixou de ter prazer? A sua alma tem prazer? Essa é uma pergunta. Minha alma tem prazer? Ou será que os meus vínculos antigos me impedem de eu saborear o que a vida está me oferecendo hoje? E talvez eu precise de lembrar de alguém, né? Ou liberar alguém para que eu possa ser inteira comigo mesmo, para que eu possa desfrutar dessa vida. Então, se você puder, repete aqui comigo. Eu escolho estar viva, eu escolho estar vivo nessa vida que eu tenho. Eu escolho estar vivo ou estar viva nessa vida que eu tenho. Reconheço aquilo que já foi, que já partiu e me abro para o mistério, me abro para o mistério, me abro para a vida, né? É isso aí. Alguém... A Françoise está dizendo... Ah, que bom, Françoise, você está aqui comigo. Que bom. Então, repetindo, vai ter essa transcrição para quem entrou no meio do caminho,
tá lá no grupo. Se você ainda não está no grupo, pode entrar. Você clica aqui em cima, tem um clipezinho, vai aparecer todos os links. Você clica no link O Rei Salomão Cá Entre Nós e pronto, você já está dentro do grupo, tá? Eu testei, já está funcionando. E aí você vai receber a transcrição da live. E se você quiser, a live fica gravada também. Você pode assistir qualquer hora que você tiver vontade. Tá lá a live gravada. E se você assistir a live gravada, lembra de anotar qualquer palavrinha nos comentários. Qualquer palavra. Sim, qualquer palavra que você colocar. Viva, vida, o que você quiser. Porque o Instagram entende que você gostou e aí ele passa essa mensagem, esse vídeo para mais pessoas. E querida, tenta entrar pelo link aqui. Se você não conseguir, me manda uma mensagem, tá bom? Pode ser pelo WhatsApp ou por aqui mesmo, no inbox, que eu te incluo, tá bom? Vai ser muito bom ter você lá e você já vai receber hoje. Antes de eu botar o texto, eu vou ver se você entrou, tá bom? Vou tomar esse cuidado. Então vamos para a nossa meditação final. Começamos, claro, fechando os olhos. Solta o ar. Vamos aproveitar e pegar carona nesse filme do A Vida de Pi. Imagina que a gente está num pequeno barco em alto mar. O céu imenso, azul, só tem mar em volta. E do teu lado tem um tigre. Ali em frente é um tigre. Lindo, é um animal maravilhoso. Mas ele é perigoso, ele é inquieto e você tá com medo. E aí você olha para ele. Aí, a distância que dá, você olha para ele, olha bem no olho do tigre e você percebe que é o seu olhar, né? E aí você se dá conta que esse tigre é a sua raiva, é a sua tristeza, é a sua fome de viver, né? O tigre não quer te devorar. Ele só quer existir. Ele só quer ter um lugar. Respira fundo. Você solta o remo. Deixa o barco seguir para o mistério da vida. E de repente você percebe que você não precisa lutar com esse tigre, né? Você pode conviver com ele. Porque você e o tigre estão olhando na mesma direção. Os dois querem viver, né? Então aquele medo inicial se transforma em respeito. E o respeito vira força de vida. Lá longe, no horizonte, você vê uma ilha. Você sabe que não é para lá que você quer ir. Esse não é o seu destino, mas é uma pausa. Dá para parar um pouquinho ali. Porque, segundo Salomão, o verdadeiro destino está dentro da gente. Onde o medo e o amor estão juntos, se reconhecem, né? Respira fundo. Vamos falar, se você puder falar em voz alta, muito bom. Se não, fala pro seu coração. Eu não luto mais com aquilo que me habita. Eu não luto mais com aquilo que me habita. Eu navego com aquilo que eu sou. Confio no mistério da vida. Então, segundo Salomão, a alma encontra paz quando o medo deixa de ser o inimigo,
Quando o medo passa a ser um farol, uma direção, indicando o caminho, né? E ele se torna um companheiro de travessia. Também vimos isso no nosso workshop desse final de semana. Então, o que Salomão está nos ensinando hoje, que viver muito não quer dizer que é igual a viver bem, né? Então, que a alma se fere não é com número de anos, né? De novo, a alma precisa de um sentido. E o Hellinger confirma isso, né? Ele diz assim, quem diz sim à vida, vive até o fim, mesmo que morra cedo. Hellinger diz, quem diz sim à vida, vive até o fim, claro, mesmo que morra cedo. Então, a sabedoria vem enquanto a gente para de tentar sobreviver mais um dia, sobreviver mais um dia, e começamos a saborear cada dia da nossa vida. Ser grato por mais um dia. Então, convido vocês todos que estiveram aqui comigo a saborear esse dia. Fátima, querida, você acabou de entrar. Bom dia, querida. Eu não sei se você faz parte do grupo do WhatsApp, onde você vai receber essa live transcrita. Se você não fizer, você entra no link. O Rei Salomão cá entre nós. Está na minha bio. Vai ser um prazer ter você com a gente. Paulo, meu amor, gostou da minha live? Ai, que bom. Ele é meu incentivador. Que bom. Espero que vocês também tenham desfrutado bastante. Vamos saborear o dia de hoje. Nos vemos amanhã.